Olá, galerinha. Nath de novo. Hoje farei um compilado de todas as partes que já teve até o momento. E quem é novo aqui, seja muito bem-vindo, e eu peço que você se inscreva no canal e deixem o like para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Sem mais enrolação, fica com o vídeo. O Mamhua começa com Prota andando nas ruas da cidade e ele explica que ele tinha acabado de ser expulso da sua casa e o dono da casa acabou mudando as fechaduras e significa que ele virou um sem-teto porque ele não conseguia mais pagar o aluguel e ele fala que ele até postou um livro, mas falhou. Então ele não conseguiu receber muita coisa desse livro e naquele instante o nosso Prota era um autor de lista B. Ele puxa seus bolsos e não tem dinheiro e se pergunta quanto tempo poderia sobreviver. E agora ele estava lavando pratos para conseguir pelo menos alguns dinheiros para não passar fome. Ele dá um suspiro e olha para cima e ele percebe que tinha uma placa e ele fala que já estava no fundo do poço. Então por que não tentar a sorte? Loteria. Ele grita ao dono da loja pedindo bilhetes de 5 yuan e o cara pergunta qual deles ele queria. Mas ele fala que tanto faz. Ele só queria testar sua chance, mas após ele olhar para os bilhetes, ele vê algo estranho. Algum dos bilhetes tinha uma taxa de 100%. E ele estava desacreditado no que estava vendo, e ele estava achando que estava maluco. Provavelmente foi porque a noite passada ele trabalhou pesado demais, e o cara aponta os bilhetes para ele, e ele realmente vê que tinha uma porcentagem aparecendo que era de 100%. E ele estava pensando se era o único que estava vendo aquela janela, e ele pensa um pouco e decide raspar. Ele percebe que realmente tinha ganhado, e ele fala que queria comprar mais 2 e escolhe os 2 bilhetes da mesa que tinha 100% também, e depois dele raspar aqueles 2, ele vê que ele realmente tinha conseguido, ele acaba pedindo mais 11, e obviamente ele acaba escolhendo todos que tinha 100%. E ele acaba também pegando que tinha 0%, e quando ele raspa, ele realmente percebe que era isso. Ele conseguia realmente ver as taxas de sucesso, e o cara estava até zombando com ele, dizendo que ele nunca tinha ganhado aquilo, e tinha que aprender a se controlar, mas ele não quer isso. Ele pede mais 10 bilhetes. O cara estava feliz que já ia faturar, e ele pergunta se ele tinha certeza, pois não era bom ele desperdiçar seus últimos 200 yuans. 10 minutos depois, o cara estava fazendo Pix para o Prota de 20.000 yuans. E o cara estava se perguntando que sorte era aquela que ele tinha, e o Prota começa a pensar que primeiramente os números representam a taxa de sucesso, mas o valor que ele ganharia em cada bilhete que tinha 100% de taxa de sucesso era desconhecido. Ou seja, se ele raspasse um com 100%, poderia vir 1 milhão ou 10. E ele fala que seria bom ver os valores ganhos em cada. Por exemplo, a chance de ganhar 100.000 yuans ou alguma outra quantia. Mas o cara fala que ninguém tinha essa sorte. E ele percebe algo, ele aponta o dedo e adquirir mais alguns daqueles bilhetes ali. E o Prota pega vários bilhetes e estava sorrindo, pois tinha várias porcentagens de 10% até 200%. E o vovô avisa ele para parar, pois ele ia perder tudo. Mas o Prota fala que estava tudo bem, pois ele se sentia com sorte e feliz hoje, e ele fala que se ele ganhasse, ele trataria aquilo como apenas doação para a caridade. Mas o velho ficou irritado. Ele não gostou, não. O Prota raspou uma de 10% e fala que a sorte estava ao seu lado, e o velho não gostou nem um pouco. Ele já estava irritado. Depois de um tempo, o Prota continuava raspando, e o velho percebe que ele tinha ganhado já. 6 seguidas, se perguntando como ele tinha tanta sorte, e o Prota estava comemorando, dizendo que parece que ele tinha muita vitória e sorte naquele dia. O Prota começa a olhar para aquelas caixas de raspadinha e fica pensando que se ele soubesse a chance de conseguir 50 yuans, seria incrível. Mas após ele pensar isso, as porcentagens mudam imediatamente. E ele fala que imaginava aquilo, e ele conclui que as probabilidades aparecem são baseadas nas suas perguntas, e se ele pudesse refazer suas perguntas e usar as probabilidades, ele poderia enganar completamente o dono da loja, e até mesmo mudar o seu destino de sem-teto, e o próprio falava que a sorte estava ao seu favor naquele dia. Mas o cara não acreditava e estava falando para ele tomar cuidado, pois segundo o dono da loja, a sorte do Prota não duraria para sempre. E o Prota dá um sorriso macabro, dizendo que tem o poder em suas mãos. E o Prota pede mais 20, pois segundo ele estava com muita sorte e teria que gastar logo antes que acabasse.
Mas o velho tá desconfiando e fala que aquilo era só sorte e tinha que ter cuidado para ele não ficar viciado naquilo. Mas o prota fala que estava tudo bem, pois ele tinha sorte, aliás, e ele estava falando que quem sabe ele ia ganhar umas 20 loterias, pois ele conseguiu ganhar 20 mil naquele dia. O prota estava segurando uma moeda pronto para raspar e o dono da loja estava olhando fixamente e o prota começa a raspar e o vovô fica mais nervoso ainda. Mas após o prota terminar de raspar, tudo não tinha ganhado nada e o cara fica aliviado e ainda fala que a sorte sempre vem e vai embora e não era para confiar sempre naquilo. Mas o prota dá um sorriso e fala que aquele era o plano e até concorda que não pode confiar na sorte, mas ele começa a raspar várias e ele fica um pouco desesperado porque não estava ganhando nenhuma e o dono da loja disse que ele não tinha acreditado nele e ele achava que o prota tinha gastado toda a sua sorte antes e agora teve o azar de perder muito torcendo para o protetor ter mais sorte da próxima vez ou para vocês também nervoso e chateado. Ele olha para aquelas raspadinhas e vê uma com 30.000% e ele já percebe que essa era a chance dele. E o prota fala que o dono da loja não sabia que ele confiava no poder dele. Não na sorte. Ele pega aquele bilhete de 30 mil e ele explica que fez tudo aquilo de propósito para não ficar tão na cara, pois o plano dele era errar várias para enganar o dono da loja e como checkmate pegar uma boa. Ou seja, o cara fez aquilo para que o dono da loja não suspeitasse dele. É um ator, meu parceiro. O velho até estava zoando o prota, dizendo que ia devolver 100 yuans do dinheiro dele, mas o prota fala que não queria e ele continuaria e o prota dá outro sorriso e fala que agora era hora de virar o jogo e aquele cara estava fumando de boa até o prota gritar, dizendo que a sua sorte tinha voltado e o cara percebe que o prota foi de 10 yuans para 10 mil e o prota estava felizão dizendo que tinha ganhado de novo comemorando e gritando no ouvido do velho e o prota começa a orar para os espíritos do céu e da terra para que ajudassem ele, pedindo um grande prêmio. E o velho começa a rir dele, perguntando se ele sabe qual é a chance de ganhar milhares de yuans, pois ainda faltava muita sorte para ele. Mas o prota, sorrindo, fala que tinha ganhado 15 mil, dizendo que a sua sorte era realmente boa. E o cara fica puto. E depois de um tempo, o cara tinha feito um piques para o prota de 15 mil. O velho já estava depressivo lá atrás, e o prota pergunta zombando dele o que ele tinha dito mesmo sobre sua sorte. E o cara fala que nada, mas ele se toca de algo, e ele fala que nem ferrando ele vai naquela área dos bilhetes. E o cara fala que a chance de vitória já estava definida de fábrica. E aquele garoto ganhou muitas vezes, significando que a chance de ganhar iria diminuir. E o cara fala com um sorriso perguntando por que ele tinha parado, pois ele estava com muita sorte e poderia jogar mais. E aquele velho no fundo estava pensando que as pessoas vão ignorar isso e a chance de ganhar são baixas. E o que aconteceria com seu negócio se não fosse por isso? O prota olha para a caixa, mas vê que nenhuma tinha uma porcentagem boa. E ele se perguntava qual a chance dele ganhar em alguma daquelas e ele percebe que só tinha 5%. E ele fala que não queria, pois era hora de parar. E ele estava achando que a sua sorte tinha diminuído. Então ele não queria arriscar. Mas o velho fala que ele tinha 35 mil yuans ou mais, perguntando do porquê ele pararia agora, pois ele ainda tem o bastante. Mas o prota fala que se ele perdesse 100 ou 200 yuans, ainda seria muito dinheiro e eles deveriam ser mais diligentes e econômicos. E aquele velho já estava ficando puto. E o prota fala que sabia que ele era gentil, mas ele teria que parar agora. E depois disso, o prota já estava saindo e fala que teria um bom lucro dessa vez. E ele se pergunta se o seu poder poderia ser usado para outras coisas além de loteria. E ele se perguntava qual a chance dele abrir a porta e aparece realmente a porcentagem dizendo que tem 100%. Mas de repente começa a diminuir de 90% para 80%. E ele se pergunta o que era aquilo, pois não fazia sentido. E quando ele vê que estava chegando em quase 10%, ele vai para trás, de repente, e aparece o cachorro doido quebrando a porta de vidro, e o cachorro estava todo lascado já, e o prota percebe que era só um cachorro, mas ele poderia ser atingido por causa daquilo. E o prota percebe que tinha que ser rápido antes que o velho desconfiasse. Mas o dono da loja se toca se perguntando como ele sabia que aquilo iria acontecer, até se perguntando se ele era algum tipo de Deus. Aquele velho toca no seu braço e puxa ele falando para ele esperar.
E o Prota percebe que ele já estava desconfiado e tinha ferrado com tudo. E o velho pergunta como o Prota sabia que aquilo iria acontecer. E naquele momento, o Prota estava pensando que realmente o comportamento que tinha acontecido ali era muito suspeito. E o Prota se pergunta se ele fala que era um vidente e se pergunta qual é a chance de dar certo, mas a chance era só 50%. Ele tenta várias outras coisas pensando em várias alternativas, mas nenhuma era boa o suficiente. E ele vai na de vidente mesmo. Ele acaba falando que, na verdade, ele era um vidente, mas ele fala para não comparar aquilo com qualquer mentiroso, pois a sua família era herdeira da dinastia Zhou, e tem umas histórias de 2000 anos atrás, mas o velho não acredita muito, dizendo que aquilo era besteira, perguntando se era realmente 2 ou 3 atrás mesmo. E aquele velho acaba explicando que ele acreditava na ciência e não acreditava em deuses ou nada do tipo, e ele também fala que, além disso, a sua família foi transmitida de 2 a 3 anos atrás. Então ela deveria ser famosa, mas não é a verdade, e pergunta do porquê o Prota estava mentindo. E o Prota estava pensando no que mais ele poderia falar. E o Prota fala que a sua família tinha uma única regra desde os tempos antigos, que era de se alguém vazasse, o segredo seria condenada pelos céus, e ele fala que ela nunca participou de mudanças de dinastias, então a sua reputação seria baixa. Óbvio, e a porcentagem já tinha aumentado na cabeça do velho. E o Prata fala que ele tinha acabado de ver suas habilidades, então não teria como ele estar mentindo. E aumenta mais ainda a porcentagem do velho, que foi para 80%. E ele estava quase. E o Prota fala que naquele momento só calculou a sua riqueza e preveu a vitória e decidiu parar por causa da reação do céu, pois aqueles 10 erros eram sinais, e a porcentagem era de 90% agora no velho. E o velho fala que não admirava que ele tinha tanta sorte daquele jeito, ganhando várias raspadinhas seguidas. E o Prato explica. Aqui, no caso da porta, ele sentiu algo estava errado. Então ele previa temporariamente o acontecimento e percebeu um desastre à luz do dia. Então ele recuou. E ali ele já tinha conseguido enganar aquele velho e o dono da loja. Fala que ele não sabia o preço que ele teria que pagar por uma adivinhação, mas ele quer que o Prota adivinha algo, e o Prota fica em choque, mas percebe que aquela era uma oportunidade perfeita ainda mais para verificar a taxa de sucesso. E o Prota fala que as suas habilidades estão altamente vinculadas ao karma e retribuição, portanto a sua base de ganhos afetaria seus negócios no futuro, e se uma causa deve haver um efeito. Bom, galerinha, vamos continuar este belo manhua no próximo vídeo. Peço a vocês que deixem o like e se inscrevam no canal. Vamos tentar bater a meta de 1000 inscritos. Obrigado por ter assistido a este vídeo.